Paz e bem, pessoal. Vamos falar um pouquinho dessa série Adolescência, que está passando na Netflix, já bateu todos os recordes e é sucesso aí no mundo todo. Você já assistiu essa série? Bom, eu devo lhe dizer que teremos alguns pequenos spoilers, mas muito pouco, tá? Então você pode continuar assistindo, ou se você preferir, você pode primeiro ver a série, depois volta aqui para ver os nossos comentários. Quero te pedir que você não se esqueça de deixar o seu like, o seu dislike aqui, para você nos ajudar aqui no YouTube, tá bom? Não deixe de se inscrever também no canal e de compartilhar, comentar aqui, porque isso é muito importante para a gente seguir em frente. Vamos lá, então? Olha, eu quero começar conversando com vocês sobre alguns termos que são usados na série. Na verdade, o vídeo não ficar muito longo, eu não vou falar de todos os termos, eu vou falar de um que permeia toda a série, que é o incels. O que esse termo quer dizer? Você já ouviu falar nesse termo? Então, comenta aqui embaixo para a gente conversar um pouquinho aqui nesse vídeo. Esse termo incel é uma abreviação de Voluntary Celibation, que é o quê? Celibatário involuntário. Celibatário é uma palavra muito usada no meio dos padres, por exemplo, que não podem casar, portanto, não tem, pelo menos teoricamente, não podem ter relações sexuais, né? E o incel, ele se refere àqueles indivíduos, geralmente homens, na maior parte homens, né, que se consideram incapazes de estabelecer relacionamentos românticos, relacionamentos sexuais, apesar de desejar tê-los. Por isso que é involuntário. Então, gente, muitas vezes esses indivíduos, eles expressam essa frustração, esse sentimento em relação às mulheres e à sociedade de uma maneira muito bruta, de uma maneira muito raivosa. Né? Em alguns casos, esse termo está ligado, por exemplo, à ideologia misógina, onde os indivíduos acabam aí culpando as mulheres, né? É, jogando, né, sobre as mulheres toda a responsabilidade pela atração física que eles têm, né, ou pelas normas sociais que são estabelecidos pela sociedade e que dificultam esse relacionamento deles com as mulheres. Então, essa comunidade em céu, em muitas, né, situações, não apenas em algumas, em muitas situações, acaba se tornando um ambiente tóxico, né, comunidades tóxicas. Né? Por quê? Porque são desenvolvidos pensamentos radicais, atitudes violentas, e essas atitudes, né, elas vão sendo alimentadas por esse grupo e vai levando garotos, meninos, homens a comportamentos muito prejudiciais, tanto para eles próprios quanto para os outros. Então, na série, você vai observar claramente que é um grupo de meninos lá do colégio que são amigos, né? Então se destaca o James, né, que é o personagem principal, mas é um grupo de meninos que se conversam pela internet, pelo Instagram e outros acessos pela internet. E lá eles participam, né, desses debates usando lá emojis, né? E aí uma menina entra nesse diálogo, nessa conversa, e acaba acontecendo uma desgraça lá na frente, porque o James vai ser acusado de esfaquear essa menina, e depois vai se descobrir que eles entendia que estava sofrendo uma espécie de bullying, porque ele não era aceito, porque ele tinha os seus desejos, ele projetou isso para essa menina, e acabou virando essa desgraça toda, tá? No meio disso tudo também tá aquela famosa regra de Pareto, né, que é a teoria 80-20. Ela é retratada também nessa série, tá? É uma regra muito conhecida na economia, né, na gestão comercial, no marketing. Por quê? Porque sugere que 80% dos resultados vem de 20% das causas. Agora, quando ela é aplicada às relações interpessoais, como nós percebemos na série, essa teoria ela vai assumir uma perspectiva distorcida e problemática. E que vai evidenciar, vai deixar muito claro, que os homens acabam, principalmente os homens, acabam interpretando mal esses resultados. Por quê? Porque eles entendem que 20% dos homens são considerados
atraentes o suficiente para atrair as mulheres mais desejáveis. Apenas 20% dos homens é que tem todos os atributos para serem, de fato, atraídos para as mulheres, né? E aí vai deixar 80% com sentimento de frustração, com sentimento de rejeição. Então, essas ideias vão gerar, com certeza, ressentimento e vão levar as pessoas a desenvolverem aí fantasias, né? E até mesmo ações brutas, né? Raivosas de como lidar aí com essas rejeições. Então, nessa série fica muito claro, né? Principalmente no episódio 2 e 3, vai ficar ali evidente que o personagem o Jamie ele foi influenciado por essa perspectiva distorcida, né? Então ele vai demonstrar claramente os sentimentos ali de rejeição em relação a uma mulher e provavelmente isso tenha levado ele a desencadear o crime brutal da qual ele foi acusado, e a série nos deixa entender que provavelmente foi ele que cometeu o crime. Mas vamos lá, pessoal. Eu gostaria de colocar alguns pontos aqui percebidos na série para a gente discutir, tá? Então, falei aqui do termo, mas, por exemplo, a série deixa muito claro que há ali uma ausência dos pais. Uma ausência dos pais, tá? Porque quando eles são surpreendidos pelos policiais que levam preso o filho, o garoto James, de 13 anos, eles ficaram absolutamente sem entender nada. Durante a série vai mostrando ainda o quanto que eles estão perdidos. Eles vão admitir no final, lá no capítulo 4, que são 4 capítulos da série, que eles não jamais iriam imaginar que o James chegar, ficar trancado no quarto, não dar atenção para outras atividades lúdicas, não dar atenção para outras coisas, ficar muito em cima de celular, computador, não parecia ser nada anormal. Então, os pais se ausentaram de participar desse mundo virtual do filho. E isso eles vão se arrepender muito lá na frente. Então, esse aqui é um ponto de discussão extremamente importante no tempo que nós vivemos, onde nós não podemos tirar, né, o aparelho celular deles, não podemos ausentá-los da internet, por porque eles são uma geração digital, mas, por outro lado, como que nós acompanhamos todas essas questões que envolvem o emocional, que envolvem a vida afetiva, sexual dos nossos garotos, das nossas garotas adolescentes. O outro ponto seria a mudança cultural, né? Porque mostra claramente na série que a ascensão feminina ela traz uma dificuldade para os homens, de alguma maneira, lidar com as mulheres modernas. Então, aquela figura daquela mulher subalterna ou submissa, aquela mulher que obedecia uma voz de comando do homem, ela é inexistente. Né? Então, essa é uma questão muito clara também na série, né? O espaço que as mulheres vão ocupando e a maneira que os homens se incomodam e às vezes não sabem lidar com essa questão também. É algo a ser muito discutido, principalmente no meio cristão, e que nós precisamos falar sobre isso, né? Precisamos orar e precisamos também conversar com os nossos adolescentes, com os pais, a respeito dessa questão cultural que tanto também nos ameaça no tempo que nós vivemos. Tem uma outra questão também que eu achei interessante, um psicólogo comentou, eu não tinha percebido isso, mas é verdade, o silêncio da mãe. Por quê? Na série mostra que o pai e o menino o tempo todo são protagonistas. O tempo todo, né? Então é a figura do masculino do homem ali representando. Não sei qual que seria a intenção da série em provocar isso, mas sim, o pai o tempo todo com o filho ali, representando aquela figura do homem antigo, do macho alfa que cuida da família, que provê para a família, e a figura do menino moderno, do menino de 13 anos, digital, e sofrendo uma angústia profunda por não saber lidar com as mudanças sociais, com as mudanças hormonais dele mesmo, e de como que as aproximações com os colegas, com os adolescentes, principalmente com o feminino, estava levando a uma viagem interna que foi extremamente complicada e cheia de percalços para esse garoto. Então, duas realidades ali muito claras
diante do silêncio também dessa mãe na série. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês aqui é sobre o comportamento da psicóloga, né? Então, meus amigos aqui, terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, com certeza têm a opinião deles também. Nós temos escutado aqui várias opiniões, mas me parece, gente, que o ponto a nós discutirmos é se a técnica usada pela psicóloga foi correta. Porque a gente espera que quando alguém vá ao set de psicologia, para um processo de psicoterapia, tenha ali um acolhimento e se desenvolva ali uma escuta onde a gente vai tentar entender o universo do paciente e as suas razões e como ele chegou à situação que ele está, né? E nos parece que a psicóloga não entendeu muito ali a dinâmica psíquica daquele garoto, né? Eu não sei o que você pensa disso, você comenta aqui para nos ajudar também nessa reflexão. Porque, apesar de muita gente estar comentando e dizendo que o menino é um psicopata, porque inclusive ele usa de grosseria diante de algumas perguntas da psicóloga que instiga ele, né, naquela técnica socrática de espremer ele com perguntas, ele reage raivoso em muitos momentos, mas eu não acredito particularmente que se trata de uma psicopatia, tá? Porque, na verdade, aquele menino, aquele adolescente ali se apresenta como um ser totalmente fragmentado, angustiado, né? Me parece que ele estava numa luta para tentar suportar aquilo que era insuportável, né? Ele estava navegando no universo virtual e ele estava sofrendo naquele universo virtual, naquele universo dos emojis, das representações gráficas, imaginárias, irreais, virtuais. Ele, inclusive, pela, pela, pelas palavras de um dos amigos dele, ele estava sofrendo uma espécie de bullying, né? Estava sendo rejeitado pela garota, e isso gera uma série de situações entre os outros colegas que começam a tirar sarro, a brincar, desqualificar, né? Então, me parece, gente, que a psicóloga, nesse sentido, ela estava tentando apenas buscar confirmar uma hipótese que ela já tinha, tá? Ela já tinha uma hipótese, que os dedos estavam apontados para aquele menino, as provas se juntavam contra ele, ele provavelmente ia ser condenado pelo crime da menina que morre, né, esfaqueada, mas ela não para, ela com disponibilidade para escutar. E é somente através da escuta que é possível entender, né, o universo que estava acontecendo com aquele menino, né? Então, ela não escuta, né? Tem hora que ela entra na discussão com ele, briga e tal, e manda ele sentar e dá ordem. Eu sei que é muito difícil, é muito estressante ser psicólogo. Tem que enfrentar cada tipo de coisa, escutar cada tipo de coisa, e ali é uma situação muito complicada. Mas, na minha opinião, faltou um pouco disso, tá? Inclusive, no final, o final acho que foi meio trágico, né? Porque ela é extremamente seca com o menino, com o garoto, e diz para ele que não vai voltar mais. Ao passo que, naquele momento onde ele estava desenvolvendo uma espécie de relacionamento com ele, ele se assusta, né? E se revolta, e diz, como assim você não vai voltar mais? E ela seca diz, não, acabou, não vou voltar mais e tal. Então ele se vira e faz uma pergunta para ela. Ele olha para ela e faz uma pergunta crucial. Ele diz, mas me responde uma coisa, posso te fazer uma pergunta? Ela diz, pode fazer. E ele pergunta, você gosta de mim? Gente, essa pergunta ela é muito profunda, porque demonstra que aquele garoto estava buscando afeto, acolhimento, alguém que entendesse ele diante daquele inferno existencial em que ele estava. Não sei o que você pensa, comenta aqui. Qual a sua experiência aí com terapia, né? Qual a sua experiência também, você que é psicoterapeuta com sete psicologia, o que você entendeu dessa parte aqui? Bom, eu termino, é, claro, conversando com vocês, gente, a respeito de todo o conteúdo, o que tem na internet, afinal de contas, né? O que nós encontramos hoje no universo da internet? Nós encontramos na internet desinformação, opiniões as mais diversas possíveis,
sugestões de qualquer tipo, fake news. Encontramos coisas boas na internet? Encontramos, sim, contribuições, encontramos gente querendo ajudar as pessoas, produzir conteúdos relevantes, edificantes, mas a gente encontra muita porcaria. E essas porcarias chegam, né, esse lixo de informação e tal, chega para os nossos jovens, nossos adolescentes. Me parece que na série, essa situação produziu um garoto, né, um menino doente. Um menino que claramente está sangrando ali na série. Sangrando. E ele vai desenvolvendo, gente, uma crença de que ele não era capaz de lidar com aquela situação toda. Não era capaz de lidar com aquelas mulheres. Ele fazia parte daqueles 80% lá, que eu disse da regra de Pareto, dos homens que são esquecidos pelas mulheres, são deixados de lado pelas mulheres, não são desejados pelas mulheres. Foi desenvolvendo crenças muito limitantes e que foi levando aquele menino a cometer a atrocidade que não faz dele um psicopata, faz dele alguém que está sofrendo muito. E a pergunta que eu quero deixar para você aqui, antes que a gente se escandalize com o crime, né, com o qual ele foi julgado, é, é o que eu tenho feito, né, com os adolescentes, com os jovens, pré-adolescentes que estão no meu convívio. Será que eu tenho parado para escutá-los, para entendê-los, para ajudá-los? Porque, gente, a adolescência é uma fase muito, muito, muito desafiadora. Ou foi para mim, talvez para você que está me ouvindo aqui, que tem mais ou menos a minha faixa, e é muito mais hoje, dentro da realidade digital, do universo digital ao qual a gente participa. Tá bom? Bom, isso aqui que eu queria comentar com vocês. Talvez eu volte em algum outro vídeo falando de algum outro termo, algum outro desdobramento que eu julgo interessante, como, por exemplo, o que nós podemos fazer, né? As atividades que nós podemos desenvolver para ajudar os nossos adolescentes, ajudar os nossos jovens. Né? Se você tiver alguma ideia, comenta aqui. Deixa o seu like, seu joinha, se inscreva no canal, porque essa é a maneira de você nos ajudar a seguir em frente e seguir em frente sempre com a graça de Deus. Sou Eliezer Carolivre, deixo aqui meu abraço fraterno a vocês e até nosso próximo vídeo.